Meus irmãos, querida igreja, dando sequência ao nossa série de estudos, uma visão panorâmica do Antigo Testamento, de todos os livros, e tem sido abençoador. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Ezequiel. Primeiro capítulo de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram-se os céus, e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, e uma grande nuvem, como um fogo, revolver-se em um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. No meio dela saía a semelhança de 4 animais que estava. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também um deles 4 asas. Os pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos quantos tinham seus rostos e suas asas uniam-se. As suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança de seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão. A mão esquerda, todos os 4 tinham rostos de boi, e também rostos de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha suas 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava diante de seu rosto para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas, e fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos 4 rostos. Os aspectos das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. Os 4 tinham uma mesma semelhança. O seu aspecto e a sua obra eram era como se estivera numa roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam as 4 rodas deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E os 4 tinham as suas ambas cheias de olhos ao redor. E andavam os animais, e andavam as rodas ao pé deles. Elevando os animais da terra, elevavam também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito das criaturas viventes estava nas rodas. Andando eles, andavam, e parando eles, paravam. Estando eles na terra, elevavam também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas.
Sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, e uma em direção à outra, cada qual tinha 2 asas que cobriam os rostos. E cada um tinha outra, perdão, irmãos. Cada um tinha outras 2 que cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. E a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam suas asas, e ouvindo uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estavam por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de safira, e sobre a semelhança do trono havia como que semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo, que o interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. Desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo. Vi como semelhança de fogo e um esplendor ao redor dele. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem, no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caiu o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém, meus irmãos. Peço perdão que eu estou com um pouquinho de uma tossezinha aqui. Meus irmãos, Ezequiel, como nós acabamos de ler, ele está classificado dentro dos grandes profetas, dos profetas maiores. E é interessante que, à medida que nós ouvimos a palavra, tivemos aqui a ministração de Daniel na série, foram alguns sermões, bastante sermões, e também semana passada Jeremias, nós vemos que o Ezequiel ele está, de certa forma, ligado a esta continuidade. E parece, não sei você, mas parece que quando você lê alguns trechos do Antigo Testamento, isso parece que soa que como que comum esse estado deplorável da nação. Você vai ver por diversas vezes o povo caindo, o povo se afastando de Deus. Eu vou tirar a máscara, não trocaram meu microfone, mas eu vou tirar a máscara. Quem esteve antes de mim que tinha Covid, paciência. Morremos abraçados. Meus irmãos, então você vai notar esta sequência e esta frequência de Deus chamando a atenção do povo, usando os seus escolhidos, usando os profetas. Era assim que Deus fazia no Antigo Testamento, e também usava pessoas anônimas, também em profecia. Ezequiel, ele exerceu o seu ministério. Esse ventilador aqui pode me atrapalhar, mas acho que pode deixar ligado. Na Babilônia, começando 7 anos antes da destruição de Israel e encerrando 15 anos após. A semelhança de Isaías, sua mensagem foi de denúncia e consolação. Denúncia, ele denunciava o pecado da nação, denunciava as transgressões da nação, o abandono do verdadeiro Deus e a busca a deuses estranhos em idolatria, mas também ele trazia consigo a sua mensagem de consolo. Isso é muito interessante. Como ponto central de suas predições, um dos pontos centrais é a destruição de Jerusalém. Também a glória de Deus é um dos pontos principais da mensagem de Ezequiel. A glória de Deus. Por que a glória de Deus deixou de manifestar-se na nação de Israel? Como antes desse acontecimento, o seu motivo principal era o chamado ao arrependimento. Aqueles que
viviam em segurança descuidada. Ezequiel admoestava-lhes a não depositar a sua confiança, como diz o salmista, no seu braço, a não depositar a sua confiança numa espécie de que fariam alianças novamente com as nações anteriores, com o Egito, para que eles pudessem serem livres do jugo babilônico. Nós acabamos de ler o primeiro capítulo e é interessante que ele já vai dando a posição. Ezequiel estava cativo, ele era escravo, trabalhava de graça para o rei, por um prato de comida. Então antes da destruição, da sua mensagem de destruição, a sua mensagem era de arrependimento, para que o povo arrependesse do seu pecado e voltasse a Deus, e abandonasse essa falsa esperança de que o Egito pudesse ser o escape, ser o redentor do jugo deles. De certa forma, ele estava trazendo consigo uma mensagem que confrontaria os falsos profetas, que falavam contrário a isso, e também diziam que ali onde eles estavam seria o lugar onde Deus iria os abençoar. Ezequiel assegurava-lhes que a destruição do templo, que era algo como que um orgulho nacional, sabe? Eu tenho orgulho do carro 2020 que eu comprei, aí roubo, e aí não tem seguro. Eu tenho orgulho da casa, daí caiu a árvore e arrebentou com a casa. Era mais ou menos isso. Eu tenho orgulho do meu vestido de noiva que eu comprei, ou o vestido que era da minha bisavó passou para minha avó, para minha mãe, agora é meu. Aí o cachorro pega e destroça esse. Aí você dá um tiro no cachorro. Tem gente que faz isso. Então a destruição do templo, o Ezequiel meio que estava aqui preparando eles. Olha, vocês têm que vir ao arrependimento, porque a destruição é algo que vai acontecer. Havia sido profetizado. Logo depois desse acontecimento, o seu ministério passou a ser de contas. Então trazeram uma mensagem de arrependimento, tocando na ferida, e é isso que o Evangelho nos desafia, né? Não é o Evangelho não é algo a ser vivido a partir do púlpito só. Não, se o pastor não falar, eu não vou falar não, irmãos. A Bíblia diz que se tu vê o teu irmão pecando e tu não o admoestá-lo, você é réu, você está junto com ele. Isso não deve partir só do pastor, do líder, não. Isso é uma coisa que nós devemos fazer na nossa vida cotidiana, e isso, é claro, é um desafio. E nós temos que, como que amigos, um amigo ele fala para o outro: olha aqui, o teu zíper está aberto, a tua calça está rasgada, a tua maquiagem está ruim, o teu olho está caído, né? Está escorrendo alguma coisa do teu nariz. É assim, irmãos. Se não fala, está errado. Por 5 anos, no cativeiro, até que eu comentava isso com o pastor Leão, por 5 anos, os exilados estiveram sem um pregador. Imagine, meus irmãos, nós estamos há 1 ano dando culto dentro das restrições, dentro daquilo que a lei aí estipula. Imagina tirar o nosso direito de servir a Deus por 5 anos. O que aconteceria? O caos se instaurou em Israel. A apostasia veio, o abandono de Deus foi frenético. E nós vamos ver, se você ler todo o livro, você vai se espantar com o tipo de linguagem. Parábola, símbolo. Deus ordena ele, a partir do capítulo 3, Deus fala com ele: olha, tu não vai falar por mensagem, tu vai falar por símbolo, tu vai falar por símbolos e sinais. Tu vai mostrar para eles: ó, você está vendo essa... Eu não vou fazer aqui, não tem uma moeda, não tem nada aqui. Mas era assim que ele falava. Não, vou pegar a moeda do Marcelo ali. Mas eu vou usar minha chave aqui, essa chave. Olha só. O Salomão disse que depois que a palavra é lançada, a gente não consegue pegá-la mais, né? Se eu fizer assim, ó, eu não pego mais a chave. Já lancei. Aqui tem piso.
Mas é assim que Deus falou para o profeta lidar com a nação em primeiro momento. E nós vamos ver que depois, no desenvolver do livro, aí Deus chama ele. Muito obrigado, irmão, vai juntar minha chave ali. Então Ezequiel começou a dar-lhes assistência logo após o sítio do cativeiro e logo após os 5 anos sem um pregador, sem ninguém falando assim diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Imagina, irmãos, alguém no meio, durante 5 anos você não ouve nada, aí alguém se levanta e diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor. E esta frase, ela se repete quase que 90 vezes no livro. Ezequiel dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor. Deus chama ele à responsabilidade. Então ele começa a dar assistência, acabando com a falsa esperança de retorno à Palestina e preparando-se para as notícias trágicas. Esse que é o interessante. Ó, tá ruim, né? Mas vai piorar. Tá ruim, mas vai piorar. As notícias trágicas que viriam sobre Israel, que vivia em constantemente dificuldades. Às vezes a gente diz: eu tenho dificuldade, pastor. Irmão, eu tenho dificuldade. Todo mundo, os caras tinham dificuldade aqui. E haja visto, alguns usavam dessa dificuldade como é a palavra que a gente usa? Como pretexto para o seu abandono, para a sua apostasia, para a sua vida devassa. Ezequiel foi levado por Nabucodonosor junto com Daniel e mais 10.000 homens. Como eu falei, enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel foi enviado aos seus patrícios, à casa de Israel. Uma tarefa muito desafiadora. No capítulo 3, no versículo 5, acompanhe comigo. Verso 5 e verso 11. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Versículo 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e dirás: assim diz o Senhor, Jeová, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Os acontecimentos históricos desse livro registram um período de cerca de 21 anos. É esse período de atuação do profeta, que vai de 595 a.C. a 574 a.C. Nós poderíamos dividir em 4 partes o livro. Primeira parte, a chamada profética, do capítulo 1 ao capítulo 3. A sorte de Jerusalém, do capítulo 4 ao 24. As profecias contra as nações, do capítulo 25 ao 32. E por último, do capítulo 33 ao 48, a restauração de Israel. Note que é interessante que, apesar de que Deus trazer uma mensagem de juízo, Deus também traz o consolo. Deus traz uma oportunidade ao arrependimento. E a tarefa do profeta nós acabamos de ler: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não interessa, tu vai falar. Vamos analisar alguns pontos. A chamada do profeta. Capítulo 1, a visão de Ezequiel, assim como semelhante a Isaías, foi uma chamada precedida por uma visão da glória de Deus. Eu sei que muita gente vai ler, vai ter muita ideia doida, mas o objetivo principal de tudo aquilo que nós lemos é revelar a glória de Deus e a deficiência e a falibilidade humana. A exaltação de Deus acima de todas as coisas, a sua glória, como no final do capítulo 1. As criaturas que são mencionadas neste capítulo são querubins, cujo ministério parece ser como relação aos homens, a guarda e a vindicação da santidade de Deus, assim como nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 24. Eu sei que muita gente dá muita ênfase
para os símbolos, mas nós temos que ter muito cuidado com isso. 3:24 de Gênesis diz o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Sua missão e sua mensagem foi de condenação a um povo desobediente. Capítulo 2, versículo 1, olha comigo, capítulo 2, versículo 1, a um povo desobediente. Se você falar de Jesus para quem não conhece Jesus, mas falar de Jesus para aquele que diz assim: eu sei, irmão, eu conheço a Bíblia, eu ia na igreja, eu vou na igreja, eu frequento, eu sou evangélico, né? Sou evangélico, eu conheço. E essa foi a mensagem dele, uma mensagem dura. Capítulo 2, verso 1. Ele disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. 3:9, juntamente. Fiz como diante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com o teu rosto, porque são casa rebelde. Essa era a missão, entregar a mensagem de condenação. E às vezes a gente segura essa mensagem, né, irmãos? Como nós vimos aqui, como fora ministrado pelo nosso querido irmão Gabriel. O destino dos justos e o destino do ímpio. Não existe outro lugar. Ou é para a eternidade com Jesus, ou é para o inferno. Ou é a eternidade sem Jesus. Sua responsabilidade posta como um atalaia sobre Israel, como uma admoestação contra o descuido do seu dever. Capítulo 3, versículo 21. O descuido do seu dever, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. É aquilo que Paulo vai dizer, que alguns sustentavam: olha, não havendo, quer dizer que não tem mais lei, agora é graça, eu posso pecar. E Paulo diz o quê? De forma alguma. Pelo contrário, agora é que tu deve viver pela graça de Deus, te abstendo de toda forma pecaminosa. Isso era um desafio do primeiro século, como nós vimos aqui, o irmão Marcelo nos trouxe uma palavra. Ezequiel não devia começar o seu ministério imediatamente de forma oral, como eu falei, mas devia abster-se de falar até receber instruções de Deus para fazer conforme os seus desígnios. Tinha que permanecer em sua casa até que Deus lhe revelasse o destino de Israel. Deus manda que ele fique. E aí nós vamos ver o que acontece. Ele aparta-se do povo, ele aparta-se de comidas boas, ele começa a práticas de jejuns, ele se abstém de coisas. E isso tudo Deus vai usar ele para mostrar para o povo. É como a gente ouve: se tu quer mudar uma pessoa, mude você mesmo. Mas eu sou assim, eu sou desse jeito. E aí a pessoa, aí você fala: não, você não deve assim. Não, mas você é assim. A gente ouve muito isso dos nossos pais. Teu pai vai te repreender: não, mas tu não deve ser assim, meu filho. Mas tu é assim, pai. Então Deus pega o profeta e faz com que ele passe a viver, para que ele possa poder falar e anunciar para o povo: olha, vocês não devem fazer isso. E ele não fazia. A segunda parte, a sorte de Israel, foi ordenado que ele ficasse em casa, como eu estava falando. No capítulo 4, acompanhe comigo aí. Capítulo 4, no versículo 1, 2 e 3. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, contra ela, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe arrietes em redor,
E tu toma uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada e cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Então ele não usa palavras, ele vai para casa como a ordem de Deus, e a partir do momento que Deus começa a usar, ele não usa de palavras no primeiro momento. Ele começa a fazer analogias, sinais e símbolos. O sítio que fala aqui é a invasão pelos inimigos. E isso simbolizava o castigo, a destruição iminente que outrora ele havia profetizado e que também havia acontecido. Ezequiel deita-se sobre o lado esquerdo um dia para cada ano deste período. No capítulo 4, no versículo do 4 ao 8. São símbolos. No capítulo 5, também, o corte do seu cabelo significa a destruição por fome, por pestes e por espada. No capítulo 6, o povo é condenado pela idolatria dos animais que haviam vindo do Egito, e eles ali se dobravam, adoravam o rio, adoravam o sol, adoravam o bezerro. No capítulo 9, a matança do povo e a conservação de um remanescente fora profetizado. No capítulo 10, o incêndio sobre Israel. No capítulo 11, o afastamento da glória de Deus por causa do pecado, por causa da apostasia. No capítulo 12, a fuga de Israel para o cativeiro e o cativeiro de Judá. O capítulo 13 e o 14, os falsos profetas e as suas predições. Capítulo 15, 16 e 17, a vinha consumida, a identidade de Israel, sua infidelidade. E aí Deus mostra como figura de uma meretriz, eles eram infiéis. Capítulo 18, a justificação de Deus contra a acusação de castigo. E aqui é interessante, irmãos, porque eles usaram a palavra para dizer que Deus não julgaria julgaria somente até a terceira e quarta geração. E muitos usavam isso como pretexto, dizendo que eles não eram culpados daquilo que estava acontecendo. Não, isso daí foi os nossos antepassados que pecaram contra Jeová. Foi eles que provocaram Deus a ira. Então, no capítulo 18, a justificação de Deus contra a acusação e o castigo da geração presente pelos pecados de seus pais. Era comum os israelitas fazerem isso. Até havia um ano, o ano áureo, se eu não me engano, é o ano áureo. E aí eles traziam isso, não, peraí, Deus já puniu a terceira, a quarta geração, então isso que está vindo sobre nós não é culpa nossa. Alguns até sustentam que o homem não nasce com o pecado, né? O homem adquire o pecado. É mais ou menos por aí. Não é culpa minha. A culpa é deles. Foi eles que me provocaram, eu só me defendi. Ou seja, estavam culpando Deus. A culpa era dos seus pais. Se o meu tataravô fez, olha Deus. Pois é, o senhor não pode me culpar, né? Mas a semelhança de Adão, a Bíblia diz que nós pecamos. E como foi ministrado aqui, nós não só herdamos a natureza pecaminosa, mas também nós herdamos a culpa do pecado. Se nós tivéssemos só a natureza, nós não seríamos culpados. Mas a Bíblia diz que quando Adão pecou, a natureza pecaminosa que veio sobre a nossa carne e a culpa do pecado veio junto com ela. Ezequiel não deveria... Só um pouquinho, irmãos. Esse aqui foi. A partir do capítulo 23, a apostasia de Israel. Vamos correr. 23. A apostasia de Israel e Judá são expostos na parábola de
e Oholibá, que já foi mencionado aqui, foi pregado aqui no púlpito. As duas mulheres infiéis e adúlteras. Tudo isso Deus vai trazendo o profeta e ele vai falando dessa forma com o povo de Israel. O capítulo 24, a destruição do templo, como eu falei, que era o orgulho da nação, e o símbolo para isso foi quando Deus toma a esposa de Ezequiel. Imagine você, irmãos, Deus fala com você e você não dá ouvido. Aí Deus diz assim, para que tu saibas que eu sou o Senhor, eu vou recolher a tua esposa. Vou recolher o teu filho. Vou recolher o que tu tem de mais precioso. E foi o que Deus fez. Então Deus usava o profeta desta forma. Alguns dizem que o profeta ele era meio que um artista. Que ele conseguia, Deus dava algo para ele e ele usava do seu talento. Essa é a segunda parte. A terceira parte, que vai do capítulo 25 ao 32, que é o juízo contra as nações, é uma mensagem baseada no tratamento para com Judá e Israel. É uma acusação e um juízo. As nações, ao invés de olhar a desolação, a desgraça, e estenderem a mão, porque Deus havia abastecido eles, como nós vimos em Daniel, Nabucodonosor não foi ele por seu mérito, Deus deu para ele. E quando nós deixamos de reconhecer aquilo que Deus nos dá, como foi orado aqui pelos ofertantes, foi orado aqui no início do culto, quando nós deixamos de reconhecer que toda boa dádiva, tudo que nós temos vem de Deus e nada vem de nós mesmos, apesar de nós podermos angariar alguma coisa nessa terra, sem estufar o peito, sem querer tirar a glória de Deus. Não. Isso aconteceu com Judá e com Israel. As nações, ao invés de reconhecerem Deus, eles aproveitaram o momento. Os amonitas, por exemplo, por causa da calamidade de Judá, eles estavam regozijando, fazendo festa. Aqueles que eram de Deus agora estão quebrados. Que Deus é esse que eles têm? Estão quebrados. Que Deus é esse que tu serve aí, que tu diz que dá bênção? Não. O juízo de Deus veio para eles, seriam invadidos. E a profecia se cumpriu. Moabe era uma outra nação vizinha, insinuava que Judá não era melhor do que os pagãos que adoravam aos ídolos. Olha, vocês são que nem os pagãos. E isso era uma afronta para Deus. Lembra do profeta? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não era Judá nem Israel, estava afrontando a Deus. Seriam invadidos. Edom, uma outra nação vizinha, aproveitou-se da calamidade para roubar. Sabe, às vezes você está quebrado, e aí alguém vem com aquela ideia de que vai te ajudar e te rebenta mais ainda, né? É o conselho do diabo. Quantas pessoas pedem conselho com todo mundo? O pastor é o último a ser buscado. Quando está tudo destruído, aí o pastor. E Deus estava usando Ezequiel. O juízo para Edom, que aproveitou-se de Judá e Israel em meio à calamidade, seria entregue nas mãos de Israel. A Filistia, outra nação, promoveu o ódio contra Judá, porque eles adoravam o único Deus. Foram destruídos. Por último, nós temos a restauração de Israel. Eu estou correndo, meus irmãos, não dá para falar de tudo. Essas grandes divisões do capítulo 1 ao 3, do 4 ao 24, do 25 ao 32, que é o juízo das nações, e a restauração de Israel do 33 ao 48. A restauração de Israel. Até este ponto, a mensagem de Ezequiel foi dura.
foi de castigo iminente. Às vezes a gente tem que ser duro com as pessoas. Sabe, o filho, quando você está... A Bíblia mesmo diz, foi mencionado aqui em Hebreus capítulo 2, que Deus nos açoita, porque Ele nos ama, Deus nos corrige, Deus nos disciplina. E às vezes a palavra parece não ser saborosa para nós, porque a gente não gosta de ouvir. A gente não gosta de reconhecer os nossos erros. A gente sempre gosta de dar uma volta, né? De fazer como Adão. A síndrome de Adão, a gente sempre quer passar para alguém a nossa responsabilidade. Não, mas não fui eu que fiz isso, foi fulano. Aí, realmente foi fulano. Aí parece que você fica aliviado. Mas você tem culpa. Até esse ponto a mensagem foi de castigo iminente para a cidade e de cativeiro para o povo. Mas agora, uma vez cumpridos, suas predições predominam o elemento de consolo em sua profecia. Em primeiro lugar, a missão de Ezequiel é renovada, e depois da chegada das novas da tomada de Jerusalém, ele pode falar ao povo, e pôde falar ao povo claramente, em vez de pregar por meio de símbolos e sinais. Vocês viram até o capítulo 24, símbolos e sinais. Agora, a partir da restauração, ele começa a anunciar a repreensão dos falsos pastores de Israel, que oprimiam o rebanho, e a promessa da vinda do verdadeiro pastor, que recolheria e alimentaria suas ovelhas perdidas da casa de Israel, no capítulo 34. O castigo dos inimigos de Israel, representados por Edom, e o reconhecimento de Israel com sua completa restauração a uma terra renovada da Palestina. Pela visão dos ossos secos, no capítulo 37, bem épico, simboliza a atual morte nacional de Israel e a ressurreição nacional futura, quando os reinos de Judá e os reinos de Israel estiverem unidos e a nação inteira ligada ao pacto eterno com Deus. Por último, a glória de Deus, que se apartou no capítulo 11, por causa das prevaricações, por causa da apostasia, por causa do abandono e do pecado, a glória de Deus, que se apartou antes do seu cativeiro, agora volta a habitar no templo, do qual encontramos maiores detalhes a partir dos capítulos 40. Tudo isso aconteceu com Ezequiel. Conclusão. Boa parte do livro, Deus mostra a Ezequiel o caminho para qual leva aqueles que não dão ouvido às suas palavras, por meio de sinais, de símbolos. Não dão ouvido às suas admoestações. Caminho de frieza espiritual, caminho de apostasia, caminho de idolatria e caminho de morte. E é exatamente o que acontece conosco se nós não darmos ouvido a Deus. Podemos entristecer o Espírito de Deus, a ponto de nossa comunhão, nossa vida, tornar-se em extrema ruína. Pois quando nós manchamos a glória de Deus assim, nós agimos, quando não levamos em conta os mínimos detalhes de nossas vidas, e praticamos, e vamos praticando, dentro daquilo que dos nossos conceitos, dos nossos achismos, e o resultado disso é um definhamento espiritual, é um afastamento de Deus, a sua glória, a glória de Deus, a glória do Espírito, que nos é manifesta pelo poder do seu Espírito, ela vai se apagando. E nós cada vez mais demonstramos a nossa desobediência. Entristecemos o Espírito Santo quando
não gastamos tempo na leitura da sua palavra, quando nós não gastamos tempo em oração, quando nós limitamos a ação do Espírito por falta de tempo, Senhor, eu não tenho tempo, meu tempo está curto. Somos limitadores da ação do Espírito, para que como instrumentos nós muitas vezes poderíamos ser usados. Nós resistimos ao Espírito como quando permitimos que ídolos sufocam a glória de Deus em nosso coração. Quando eles roubam o lugar de Deus em nossa vida. Quando nós nos dobramos para coisas e Deus começa a ficar em segundo plano. Quando Deus não toma o devido lugar em nossa vida e em nossos corações. Assim como eles, nós muitas vezes agimos. Não damos ouvido à voz de Deus. Não damos ouvido ao que nos é ministrado. Não praticamos. E vamos atrás daquilo que nós achamos que é certo. Ezequiel foi usado por Deus como um profeta. Viu coisas extraordinárias. Viu, no capítulo 1, o esplendor da glória de Deus ali em símbolo, rodas, a glória do Senhor. Foi enviado aos cativos uma mensagem dura. Talvez muitos, e a tradição diz que ele foi morto. Ele foi morto por levar uma mensagem para um dos seus irmãos, e aí ele perdeu a sua vida. Será que nós estamos dispostos a isso, meus irmãos? A morrer dessa forma, a morrer por Jesus? Ou a pandemia vai continuar pondo para fora quem realmente nós somos? Será que algo como nós estamos vendo aí vai nos assustar? Os camaradas estavam 5 anos sem culto, 5 anos sem um pregador. Imagina, Mário Quintana fechado 5 anos, Pastor Leon, obreiros, só dali a pouco eles caçam o direito de culto pelo Zoom, as reuniões, os PGs, e aí o que será, meus irmãos? A nossa oração deve ser que nós possamos olhar para esse livro, e assim como Deus trouxe restauração a eles, Deus restaure a nossa vida também. Que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, dedicar mais do nosso tempo a Deus. Pois Deus é o Senhor do tempo e nós somos mordomos do tempo. Assim como o profeta muitas vezes trouxe uma palavra duríssima. Se tu continuar nisso aí, meu filho, tu vai morrer. É isso aí, acabou. Não pode falar assim. Ai, vocês não têm amor. Mas esse é o amor de Deus. Deus deu a palavra para eles através da vida do profeta. Vamos orar, meus irmãos. Vamos estar em pé. Muitas vezes nós somos assim. Alguém disse que nós somos roubadores da glória de Deus. E quando nós vamos nesse sentimento, a ruína ela é certa. Oramos. Pai bendito, nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito, Senhor. Que Tu possas manifestar a Tua vida em nossa vida, Senhor, transformando as nossas afeições, os nossos
desejos outroras que foram manchados pelo pecado, Senhor, que domina muitas vezes o nosso querer, domina muitas vezes os nossos olhos, a nossa língua, domina, Senhor, os nossos pensamentos. A semelhança daqueles, Senhor, que ouviram a Tua palavra, Senhor, e ficaram indiferentes, não permita, pelo poder do Teu Espírito, que nós sejamos iguais a eles, Senhor. Como foi orado, Senhor, durante este dia, que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, que haja uma abundância em amor em nossas vidas, que nós, Senhor, possamos manifestar isso, Senhor, na comunhão, manifestar isso, Senhor, no poder do Teu Evangelho, na graça, estando juntos, Senhor, aonde a Tua igreja se reúne muitas vezes, Pai querido, que nós possamos ser transformados pela Tua glória, Senhor. Que nós, como igreja, Senhor, possamos apreender com as situações que o Senhor permite que venha, Senhor, sobre nós, ainda que elas não nos consumam, ainda, Senhor, que elas não nos levem à morte. Nos ensina, Senhor, a trilhar o caminho para glorificar a Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, em esperança, a não confiar, Senhor, que um presidente irá mudar tudo, que um governador, ou que um líder, ó Deus, não, Senhor, ou que o dinheiro possa mudar as coisas, ou que a condição financeira boa irá trazer paz, ou que a ausência de guerra, Senhor, irá trazer paz. Não, ó Deus, nos ensina, Senhor, a confiarmos e a esperarmos somente em Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser mais gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem permitido chegar em nossas mãos. Que nós possamos ter gratidão em nossa alma, em nosso espírito, Senhor. Que nós possamos nos render diante de Ti. Nós possamos render verdadeiro louvor, que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso espírito, comunique ao nosso espírito, Senhor, que a nossa alma haja gratidão, ó Deus, pelo Teu sacrifício, pela transformação, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, assim como Tu trouxe a restauração a Israel, Senhor, Tu tem nos restaurado pelo poder do Teu Filho, pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos a Ti, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja notória em nossas vidas, na vida da Tua igreja, que ao louvarmos, ao exaltarmos, Senhor, na nossa vida cotidiana, nós possamos abrir a boca, Senhor, com intrepidez e falar do Teu Evangelho, e ir, Senhor, aos perdidos e anunciar, ó Deus, não tem faltado alimento, não tem faltado, Senhor, condições para muitos, e aquele, Senhor, que tem, o Senhor tem colocado o Teu Espírito, Senhor, para repartir. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Nós oramos a Ti no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.